Boa tarde, mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha aí através da internet, dando continuidade às atividades desta tarde do primeiro CONEIU. Teremos agora a segunda conferência de abertura do evento, cuja abordagem se dará sobre o tema Estudos Interdisciplinares da Linguagem na Perspectiva da Linguística. Nesta segunda conferência, teremos a participação do professor doutor Valdir do Nascimento Flores, ele que é professor titular em língua portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pelas universidades de Val-de-Marne e Nanterre, em Paris, na França. É professor orientador do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de linguística e, nos últimos anos, suas pesquisas têm buscado desenvolver uma perspectiva antropológica de abordagem da enunciação. Seja muito bem-vindo, professor Valdir, fique à vontade. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a Ana Célia pela apresentação, pelas gentis palavras, e eu gostaria de manifestar a minha alegria de estar nesse evento, de fazer a sua primeira edição. Isso tem uma importância grande para mim, é uma honra para mim, e principalmente de um evento que tem um tema importante. Eu acho que as palavras do professor Natanael, na abertura do evento, sintetizam muito bem a importância de um evento que pensa a linguagem em perspectiva interdisciplinar, tanto no seu aspecto linguístico quanto literário. Então, eu me sinto muito feliz de estar junto a todos. E quero também cumprimentar o professor Natanael, que é coordenador do evento, e cumprimentar toda a sua comissão, que tão gentilmente me atendeu em todas as questões que eu necessitei aqui para fazer essa apresentação. E quero dizer que é uma alegria para mim estar na Universidade Federal Rural de Pernambuco. É a primeira vez que eu estou nessa universidade, eu gostaria de estar fisicamente na universidade, mas isso já é um bom começo, conseguir estar virtualmente, né? Bom, eu vou começar então a minha discussão com vocês, cujo tema é Estudos Interdisciplinares da Linguagem na Perspectiva da Linguística. Bom, o linguista francês Jean-Claude Milner, num livro muito interessante chamado L'amour de la langue, está aqui o livro, né, um livro bastante importante, publicado em 1978, um livro que em português o título seria O Amor da Língua. Ele escreve no começo do último capítulo o seguinte, eu vou citar o que diz o Milner. Ele diz, hoje, a linguística praticamente não desperta mais nenhum interesse, e até mesmo entedia. Mais adiante, o mesmo autor explica, e eu cito ele entre aspas aqui, é fato que a linguística, na medida em que pertence à ciência, não constitui laço social, a não ser através da universidade. Vocês prestem bastante atenção nessas duas afirmações do Milner, né? A primeira afirmação é que hoje a linguística praticamente não desperta mais nenhum interesse, e até mesmo entedia. Olha, a afirmação de Milner pode surpreender. O que quer dizer o renomado linguista ao fazer tal afirmação? Contrasta com essas perguntas de Milner, com essas afirmações de Milner, o tema deste primeiro CONEIU. Se bem entendi a proposta desse congresso, a ideia é exatamente refletir sobre a pertinência dos estudos interdisciplinares no campo da linguagem
e no que me diz respeito, em especial no campo da linguística. Olha, tem um contraste aí interessante. Não deixa de chamar a atenção que estejamos hoje reunidos em um congresso que tem por pressuposto que há a possibilidade de estudos interdisciplinares que incluam a linguística e que, ao mesmo tempo, o Milner, um linguista tão importante, um dos mais consagrados linguistas da França, faça uma afirmação tão peremptória, tão, eu diria que é tão pessimista, inclusive, né? Isso me leva a questionar aqui com vocês. Quais são as reais possibilidades e as impossibilidades da instauração de estudos interdisciplinares que contem com a participação da linguística? Pensem bem na minha pergunta, né? Quais são as possibilidades e as impossibilidades de que isso realmente aconteça? Eu creio que as respostas a essa minha pergunta, elas exigem que se faça uma investigação crítica, mais detalhada, que examine os termos pelos quais a linguística tem se constituído como área do conhecimento. Somente assim poderemos, de maneira mais direta, dizer se é realmente possível que a linguística atenda às expectativas que se tem com ela. Então, vejam que a minha abordagem, o meu recorte aqui que eu estou trazendo para vocês então, quais são as possibilidades e as impossibilidades de realmente se abordar algo que tenha a ver com a linguística de um ponto de vista interdisciplinar? Então, eu vou começar com vocês para falar sobre essa questão, olhando para aquilo que faz parte do nosso dia a dia, né? Não raras vezes, nós encontramos colegas que argumentam que a linguística é muito importante para o seu trabalho. Isso é uma coisa, é um senso comum, né? Quando eu digo para as pessoas que eu sou linguista, muitos colegas de muitas áreas dizem que isso é muito importante, né? Quando eu digo que muitos profissionais, que muitos colegas argumentam que a linguística é muito importante, eu estou me lembrando aqui de professores de língua materna, eu estou me lembrando de professores de segunda língua, de língua adicional, eu penso em fonoaudiólogos, penso em psicanalistas, penso em psicólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, tradutores, ou seja, existe um grande número de colegas, de pensadores de outros campos, que dizem que a linguística é realmente importante. Ou seja, é muito comum ouvirmos que esses profissionais consideram que a linguística pode subsidiar algo do trabalho que eles fazem. Olha, quando eu escuto isso, eu sempre fico me perguntando, né? A linguística é importante? Mas ela é importante para quê? Exatamente para que ela é importante nessas áreas do conhecimento? Obviamente, ao fazer tal indagação e tal questionamento, eu não estou querendo negar que exista, sim, contato importante entre a linguística e as demais áreas do conhecimento. Nada disso. Sou, inclusive, muito favorável que as diferentes áreas dialoguem entre si, porque acredito que somente esse diálogo pode abrir novas possibilidades de conhecimento no mundo. Eu sou, por princípio, favorável ao diálogo, né? Mas a minha questão aqui é de outra ordem. A minha questão é de outra natureza. E diz respeito à constituição da linguística em si, enquanto campo do saber. O que poderíamos, utilizando uma linguagem um pouco mais técnica, falar de configuração epistemológica da linguística. Então, eu gostaria de somar à minha pergunta inicial duas outras perguntas. O que os diferentes profissionais procuram na linguística? É a minha primeira pergunta. De outro lado, eu também perguntaria, eles encontram o que procuram? Eu acho que é uma pergunta legítima que nós temos que nos fazer, principalmente num evento em que a questão da interdisciplinariedade e, em especial, a discussão em torno da linguística assume um lugar importante, né? Bom, quando se busca definir a linguística,
é comum encontrar-se, e vocês podem encontrar isso em trabalhos de diferentes tipos. Nos trabalhos de introdução à linguística, esses trabalhos que trazem os principais conceitos da linguística, nós encontramos, normalmente, uma definição de linguística que diz respeito à noção de ciência. A linguística sempre é apresentada como um estudo científico, sempre. Né? Se vocês procurarem uma introdução como essa aqui, por exemplo, a introdução do Lyons, que para mim é uma das melhores introduções da linguística do século XX, e não sei se no século XXI já foi feita uma introdução à linguística melhor do que a que o Lyons escreveu. Eu não conheço, talvez até tenha. Né? Então, o Lyons escreve uma introdução à linguística, e já nessa introdução, que não é uma introdução recente, né, ele advertia criticamente essa questão da linguística, sempre dizer que ela é um estudo científico. Olhem só, eu vou ler para vocês o que o Lyons diz na página 45. Abre aspas. O próprio fato de que há uma seção neste livro, no livro dele, e em outras introduções à linguística, explicitamente dedicada à discussão do status científico dessa disciplina, não deve deixar de ser comentado. Claro, vejam, se vocês lembram bem, o Lyons tem um pequeno capítulo no livro dele que se chama, que é uma pergunta, que o título é uma pergunta. A linguística é uma ciência? E ele diz, olha, o próprio fato de ter um capítulo nesse livro com essa pergunta já é uma coisa que a gente tem que conversar sobre. E ele continua citando Lyons. Afinal, disciplinas cujo status científico é inquestionável, a física, a química, a biologia, elas não têm necessidade de justificar a sua reivindicação de se chamar ciência. Por que deveria a linguística preocupar-se tanto em defender a validade de seu título? E por que, ao defender suas credenciais científicas, o linguista tantas vezes dá a impressão de protestar em demasia? O leitor tem todo o direito de levantar suspeita. Fecha aspas. O Lyons faz uma observação interessante aqui, né? O comentário de Lyons é extremamente pertinente e não pode ser ignorado pelos linguistas. E isso se deve, ao menos, a um motivo, né? Porque, vejam, a questão do Lyons é fundamental. Ele diz, as outras ciências não têm nenhuma ciência que fique o tempo todo argumentando que é ciência. Agora, não existe nenhum livro de linguística que a gente não abra e que não tenha lá. A linguística é o estudo científico da língua, o estudo científico da linguagem, o estudo, seja lá do que for, mas é o estudo científico. Vejam como tem uma necessidade, o linguista tem uma necessidade muito grande de fazer parte de uma ciência, né? No entanto, eu acho que nós temos que nos perguntar sobre uma outra questão, é o próprio conceito de ciência, né? Será que o conceito de ciência, quando aplicado à linguística, ele quer dizer a mesma coisa que o conceito de ciência, o termo ciência, quando ele é aplicado a outros contextos, aplicado a outros campos do conhecimento? Por exemplo, vamos começar a pensar em alguns exemplos. Um estudo vinculado a princípios naturais e biológicos do conhecimento mobiliza uma perspectiva de ciência completamente distinta se comparada com aquele que mobiliza aspectos culturais do conhecimento humano. Vocês concordam comigo? Um estudo que vai ver o aspecto biológico, que vai ver os aspectos naturais, né, do ser humano, ele mobiliza um conjunto de conceitos, um conjunto de princípios, um conjunto de métodos que é muito diferente daquelas ciências, daquelas áreas do conhecimento que mobilizam, que se interessam por aspectos sociais, aspectos culturais, né? São dois paradigmas diferentes. Nesse sentido, nós podemos dizer que existe uma linguística que pode ser aproximada de um paradigma
biológico, e existe uma linguística que poderia ser aproximada de um paradigma sociocultural. Né? Se vocês observarem bem isso, vocês vão encontrar isso tranquilamente. Né? Em outras palavras, a aproximação da linguística às ciências naturais ou às ciências sociais, né, aproximar ela a uma coisa ou a outra, produz reflexões muito diferentes entre si. Vocês estão entendendo? Eu estou querendo chamar a atenção. Que linguística que é interdisciplinar? Qual a linguística que se prestaria para um trabalho interdisciplinar? Que paradigma de ciência a linguística carrega para se instituir como campo do conhecimento? Se existe linguística que se filia a um paradigma biológico, eu estou pensando, por exemplo, numa linguística como a do Chomsky, e se existem linguísticas que se filiam a paradigmas socioculturais, e eu estou pensando numa linguística que vai na linha de Saussure, por exemplo, né? Então, talvez hoje em dia eu não possa mais falar em linguística no singular, eu tenha que falar em linguística no plural. Talvez hoje em dia não exista mais a linguística, mas existam as linguísticas. Não é à toa que o campo que antigamente todo mundo chamava de linguística, eu estou pensando no final do século XIX, por exemplo, nos dias de hoje ele tem recebido outras designações. A gente fala em estudos da linguagem, estudos linguísticos, ciências da linguagem, ciências linguísticas. Essa heterogeneidade de designações é, para mim, um sintoma evidente de que existe uma heterogeneidade do campo. Somente isso que eu disse até agora, né, já seria suficiente para nos encher de desconfiança em relação a definições que são muito objetivas, né? Mas eu posso dar mais exemplos aqui para vocês. Não é raro nós encontrarmos na literatura especializada, normalmente introdutória, né, definições do tipo assim: o objeto da linguística é, né, a linguística é a ciência que estuda X, a linguística é a ciência que estuda Y. Esse X, esse Y pode ser a língua, pode ser as linguagens, pode ser a linguagem, desculpe, pode ser a fala, pode ser, bom, seja o que for, né? Mas vejam que é muito comum esse tipo de enunciado, esse tipo de afirmação. Bom, isso se deve ao fato também de que os termos esses que são mobilizados para fazer essa definição, eles também não são termos unívocos, né? Por exemplo, se vocês pensarem numa definição como a do Saussure, que diz que o objeto da linguística é a língua. Vocês entendem? Dizer isso e não dizer nada dá no mesmo. Porque a gente tem que saber o que é língua para o Saussure. Porque língua para o Saussure não é língua para o Labov, por exemplo. Né? Então não adianta dizer que o objeto da linguística é a língua. Tem que saber o que é língua. E no caso do Saussure, por exemplo, o que é língua? A língua é um sistema de signos. Mas o que é signo? Signo é o que tem significante e significado. Mas o que é significante? O que é significado? Aliás, o que é sistema? Porque antes estava, né? A língua é um sistema de signos. Então, vocês vejam que esses termos não são nem um pouquinho óbvios e nem um pouquinho unívocos, né? Então, em outras palavras, não basta indagar o que significam só esses termos, né? Não é só isso que a gente tem que perguntar, né? A gente tem que perguntar o que subjaz a cada um desses termos, né? Os termos de uma dada linguística, e lembrem que eu estou falando da linguística no plural, né, as linguísticas. Então, os termos de uma dada linguística, eles só são significados dentro daquele raciocínio que é feito, né? Ou seja, o que caracteriza o mais fundamental no estudo da linguagem, se vocês quiserem usar o termo amplo, estudo da linguagem, é que o objeto não pode ser separado do ponto de vista com o qual eu olho esse objeto, a partir do qual eu olho esse objeto.
Vocês vejam que isso já estava previsto na obra do Saussure, né? O curso de Linguística Geral, que é uma obra fundadora, que o professor Nathanael ele fez referência ao Saussure nas suas palavras de abertura. O Saussure ele diz mais ou menos uma coisa muito parecida. Ele diz que o ponto de vista cria o objeto. Ele vai dizer que em linguística não existe um objeto pronto. O objeto ele é sempre construído, ele não está pronto. Eu não posso olhar pela minha janela e encontrar a língua como sistema de signos. A língua como sistema de signos não está lá fora. Ela não está na natureza, ela não está em algum lugar. A língua como sistema de signos é um objeto construído por uma determinada definição, por um determinado ponto de vista. Então, o Saussure fez um gesto muito interessante no final do século XIX, no início do século XX, quando diz que o ponto de vista cria o objeto, que é uma afirmação bastante conhecida do Saussure, mas ele fez uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele criou a sua linguística, e ele diz, a minha linguística é aquela que vai estudar a língua como sistema, ele criou a oportunidade para que todos pudessem criar as suas linguísticas. Porque se a linguística ela precisa, né, de um ponto de vista para existir, cada ponto de vista dá origem a uma linguística diferente. Então, vocês vejam que dentro do curso de Linguística Geral, o pai da linguística, lá, o Saussure, quando ele pensou a linguística, ele já pensou de uma maneira que pudesse comportar a heterogeneidade do campo, né? E nós, depois, no século XX, mais ainda no século XXI, nós é que vamos colocando isso numa única caixa, numa única perspectiva, e parece que quando o professor de linguística chega na sala de aula e diz a linguística é o estudo científico da linguagem, parece que ele disse alguma coisa que tem algum fundamento, quando não tem nenhum fundamento dizer isso, só isso, né? Porque temos que definir o que é científico e o que é linguagem nesse contexto. Porque científico, numa perspectiva chomskiana, por exemplo, que se filia a um paradigma biológico, é completamente diferente de científico numa perspectiva socialiana ou numa perspectiva banvinistiana, que é um autor que eu trabalho bastante, que vai numa direção mais social, mais cultural da linguagem, né? Eu diria que o Chomsky, por exemplo, aproxima a linguística das ciências biológicas e o Saussure aproxima a linguística das ciências sociais. Vejam, que são caminhos que não se aproximam, que não se cruzam, são caminhos que não são nem parecidos, né? Então vejam que a ideia, né, que eu estou tentando defender aqui para vocês, talvez vocês já tenham até entendido, para mim a linguística não existe. O que existe é as linguísticas, né? Há muito tempo eu deixei de defender a existência da linguística. Evidentemente, nada impede que se continue usando a expressão a linguística, óbvio que não, né, para referir em seu conjunto o campo de estudos que reúne diferentes abordagens de diferentes objetos constituídos a partir da consideração da linguagem humana. Nada impede que se considere a linguística como um campo, né, mas evidentemente que dentro dela as teorias são bastante específicas. O importante é a gente ter clareza que essa designação singular não pode encobrir a multiplicidade que é constitutiva do campo. Ou seja, cabe resguardar o direito à existência dos vários estudos linguísticos existentes no mundo, pois é tão legítimo o ponto de vista de estudo criado por Saussure no início do século XX, quanto aquele criado por Chomsky na metade desse mesmo século. Apenas para citar dois grandes linguistas, talvez os maiores do nosso tempo, né? Cada um mobiliza uma perspectiva própria de entendimento de linguística, de método,
de objeto e de possibilidades de abordagem desse objeto. Isso posto, vocês poderiam com razão me questionar se essa aparente heterogeneidade que eu estou tentando defender aqui para vocês não conduziria a uma fragmentação desmedida do campo, o que impediria inferir alguma unidade, né, alguma coisa. Se eu não estou aqui defendendo uma coisa muito fragmentada, né? Não, na verdade, o que eu estou defendendo não é a fragmentação da linguística, mas a conscientização de que é da natureza da linguagem que a linguagem tem que receber diferentes olhares. É da natureza da linguagem que ela não pode se moldar a uma única perspectiva. Eu não estou aqui defendendo a fragmentação da linguística, eu estou apenas fazendo uma constatação. É da natureza da linguagem que ela seja abordada de diferentes pontos de vista. Portanto, não é a linguística que é interdisciplinar. A linguística é disciplinar. É a linguagem que exige ser tratada de um ponto de vista interdisciplinar. Essa é a questão que eu estou trazendo para vocês refletirem, né? Não é a linguística ou as linguísticas que são interdisciplinares. As linguísticas são aquilo que são. Elas são o ponto de vista que cria determinados objetos. Mas é a linguagem que exige uma abordagem interdisciplinar, porque a linguagem não se molda a apenas uma disciplina, a apenas uma teoria. Não é possível esgotar a linguagem apenas em uma perspectiva. Se vocês consideram isso que eu estou dizendo, que não é a linguística que é interdisciplinar, mas é a linguagem que exige um conhecimento interdisciplinar, se vocês consideram um pouco isso que eu estou dizendo, a gente pode voltar às questões que nós tínhamos colocado lá no começo, né? E eu vou recolocar as minhas questões aqui para vocês, tá? Primeiro, quais são as possibilidades e as impossibilidades de instauração de estudos interdisciplinares que contem com a participação da linguística? É a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta, na verdade, são duas segundas perguntas, é: o que os diferentes profissionais procuram na linguística? E eles encontram isso que eles procuram? Vejam que são essas questões que estão norteando a minha discussão aqui com vocês. Então, eu quero defender, num primeiro momento aqui, e essa é a minha primeira defesa, a minha primeira tese, digamos, que eu trago aqui para ser avaliada por vocês, é que há, num primeiro momento, o que eu estou chamando de uma interdisciplinariedade interna da linguística, que decorre da natureza da linguagem. O que eu quero chamar a atenção com isso? Eu quero dizer que as diferentes linguísticas e as diferentes áreas da linguística, elas precisam estar em relação para que possam dizer algo acerca da linguagem que não seja absurdamente isolado. Eu vou explicar para vocês. Num primeiro momento, eu estou pensando que existe uma interdisciplinariedade dentro da linguística em relação, dentro da linguística, uma linguística em relação à outra. É necessário que se perceba que diferentes pontos de vista sobre a linguagem humana nos permite ver a linguagem humana de uma perspectiva mais ampla, mais rica. Então, talvez, como é da natureza da linguagem ser olhada por diferentes óculos, por diferentes pontos de vista, então é necessário que se coloque em relação os diferentes campos da linguística. Ou seja, não é possível fazer uma sintaxe sem fazer semântica.
Não é possível fazer uma fonologia sem fazer uma sintaxe. Não é possível fazer uma sociolinguística sem fazer uma enunciação. Ou seja, é necessário que se coloque em relação os diferentes campos que constituem o grande campo da linguística, porque é da natureza da linguagem que ela seja abordada de diferentes pontos de vista. E eu não estou sozinho quando eu faço essa sugestão. Na verdade, os grandes linguistas já fizeram essa sugestão. Se vocês forem ao Saussure, o Saussure diz uma coisa muito parecida do que eu estou dizendo. Se vocês forem ao Benveniste, ele diz uma coisa muito parecida também. Mas o Jacobson diz uma coisa muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui, porque o Jacobson, o linguista russo, Roman Jacobson, um grande linguista, um linguista que tem uma obra vastíssima, né? Ele diz uma coisa muito interessante. Ele defende a liquidação de qualquer isolacionismo. Ele usa essa expressão. Eu vou ler para vocês o que ele diz, né? Ele defende a liquidação de qualquer espécie de isolacionismo. Esse isolacionismo, agora estou citando o Jacobson, é tão odioso na vida científica quanto na vida política. Quantos slogans não houve que opunham a linguística à antropologia, a linguística do hemisfério ocidental, a linguística do hemisfério oriental, a análise formal, a semântica, a linguística descritiva, a linguística histórica, o mecanismo, ao mentalismo e assim por diante. Isso, eu estou citando Jacobson, isso não quer dizer que recusemos a importância da especialização, a necessidade de enfocar problemas limitados. Mas sabemos que se trata de diferentes modos de experimentação e não de pontos de vista exclusivos. Não podemos isolar os elementos, mas apenas distingui-los. Olha que interessante, o próprio Jacobson já vai dizendo que dentro da linguística nós não podemos isolar, a gente pode diferenciar as coisas. Óbvio que fazer sintaxe não é fazer semântica. Óbvio que fazer sintaxe não é fazer morfologia. Isso são coisas diferentes, mas não são coisas que se opõem. Continuo citando Jacobson. Se os tratamos separadamente no processo da análise linguística, devemos sempre lembrar, olha só o que ele diz, do caráter artificial de uma tal separação. E olha o exemplo que ele dá agora. Pode-se estudar o nível morfológico, fazendo abstração do nível fonológico. Pode-se estudar o nível formal, sem referência ao nível semântico, e assim por diante. Mas sabemos que se trata simplesmente de um método de experimentação científica. Vejam. De igual maneira, é muito interessante, olhem só o exemplo que ele dá agora, observar um jogo de cabra cega. Como se comporta uma pessoa de olhos vendados? O que podemos dizer da linguagem quando não sabemos nada da significação? É muito instrutivo ver correr uma pessoa com os movimentos embaraçados, como nas corridas de sacos, né, que a pessoa corre, né, dentro de um saco. Ninguém, entretanto, pretenderá que se corre melhor e mais depressa com as pernas presas em um saco do que com elas livres. Assim, nós nos damos conta cada vez mais do fato de que nosso objeto é a observação da linguagem em toda a sua complexidade. Vejam que eu não estou sozinho, eu estou muito bem acompanhado, estou acompanhado de Jacobson, né? Então, vocês vejam, a minha primeira sugestão para o debate aqui que eu estou trazendo para vocês, né? E aí talvez eu comece a entender por que o Milner, lá no começo da minha exposição, diz a linguística hoje em dia entedia, porque se percebe claramente uma fragmentação. E agora a gente percebe, né?
de tal maneira dentro dos cursos de letras, dentro dos programas de pós-graduação, que não há nenhum diálogo entre as diferentes áreas, as diferentes disciplinas, as diferentes linguísticas. A gente tem a sensação de que está falando de coisas completamente diferentes, quando, na verdade, estamos falando de linguagem, né? Da complexidade da linguagem. Então, a minha primeira proposta é que é da natureza da linguagem a necessidade do interdisciplinar. Logo, haveria uma interdisciplinaridade interna à linguística que exigiria que o linguista transitasse nas diferentes linguísticas para poder pensar a linguagem. Isso eu estou chamando de interdisciplinariedade interna. Mas há, de outro lado, uma interdisciplinariedade que eu vou chamar aqui com vocês de externa, que ela é externa à linguística, e aí diz respeito à relação da linguística com as outras áreas do conhecimento. Tem a ver, isso é muito importante, né? Tem a ver com... Eu sou um linguista que, durante muito tempo na minha vida, trabalhei em relação com outras áreas do conhecimento, muito especialmente com psicanálise, com fonoaudiologia, com psicologia. Eu, durante muito tempo, trabalhei com esses profissionais, trabalho ainda hoje, e acho fundamental que a linguística, e vejo que eu estou tomando a linguística como um campo, ela tenha, então, uma relação com as demais áreas do conhecimento a partir dessa interdisciplinariedade interna, né? Então, aí é que se pode pensar a relação da linguística com o ensino, a relação da linguística com a fonoaudiologia, a linguística com a antropologia, e etc. A pesquisa linguística, e eu vou falar um pouquinho agora dessa segunda interdisciplinariedade, né? A pesquisa linguística, ao ter se especializado, ela ganhou em rigor teórico, em rigor metodológico. Eu não estou negando isso. Mas ela perdeu informação de laço social. Isso está dito lá na fala do Milner, no comecinho da minha exposição aqui, né? O Milner diz, a linguística não faz laço social. O que seria o laço social? Né? Façam um teste. Se vocês não acreditam em mim, façam um teste, né? Perguntem para qualquer um na rua o que faz um linguista. Né? O que faz um linguista? Pergunte para qualquer um na rua, eu quero saber a resposta que vão dar. Ninguém vai dar resposta nenhuma. Ou vão dizer que a gente é professor de gramática, ou vão dizer que a gente é professor de língua portuguesa, ou vão dizer que a gente sabe muitas línguas, porque o cinema, sempre que apresenta o linguista sabe 50 línguas, né? Mas ninguém tem muita clareza sobre o que faz um... nem vou dizer que tenha clareza, ninguém tem nem hipótese sobre o que faz um linguista, né? Ou poucas pessoas têm. Agora vocês perguntem para qualquer um na rua o que faz um advogado, o que faz um engenheiro, o que faz um médico. Podem até dizer coisas que não são, podem até errar do ponto de vista científico, digamos, mas todo mundo tem uma ideia. Ou seja, as demais áreas do conhecimento, elas fazem laço com a sociedade, elas fazem laço social. A linguística não faz laço social. Eu recentemente estou coordenando aí um trabalho, que daqui a pouco talvez venha a público, em que eu peço para linguistas falarem de questões importantes da linguagem, mas falar para uma pessoa leiga, né? Falar para o leigo, né? Eu tenho notado muita dificuldade. Os linguistas têm muita dificuldade para falar para leigo. Eles começam imediatamente, o linguista começa imediatamente assim, segundo fulano, segundo Beltrano, segundo a teoria de não sei quem. Então, há uma dificuldade muito grande de estabelecimento de laço social, né? E isso tem a ver com essa interdisciplinaridade externa que eu estou chamando da linguística, né?
ela tem que poder comunicar com as demais áreas, com os demais profissionais, com os demais, né? Não é uma coisa simples, eu não estou dizendo que eu considero simples, mas é algo absolutamente urgente que se faça. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, muito facilmente, se vocês percebem, quando tem alguma polêmica no Brasil, e eu estou pensando em termos de Brasil, quando tem alguma polêmica em função dos estrangeirismos, em função do livro didático, que o livro didático trouxe um exemplo que não tinha concordância, etc., quando tem alguma polêmica sobre linguagem, vamos falar no sentido bem amplo, sobre língua, é muito comum que os jornais, que as televisões, que os jornalistas, né, procurem quem para falar sobre isso? O gramático. Por quê? Porque o gramático, de certa maneira, ele vai lá e ele diz isso é certo, isso é errado, ponto. Né? Observem que não se tem em mente que quem poderia fazer uma discussão interessante a partir daquilo seria um profissional da linguística. Então, eu estou chamando a atenção que o linguista deve saber estabelecer laço social. Né? Então, evidentemente, eu não ignoro, né, que a especialização de uma área do conhecimento implica fazer escolhas no campo da ciência, o que é legítimo, e eu até diria verdadeiramente recomendável. Né? É óbvio que quando a gente se especializa, a gente faz recortes. Né? O ponto de vista a partir do qual se constrói um objeto científico de investigação impõe o recorte, não há nenhuma dúvida, e, consequentemente, a exclusão. Isso quer dizer que, ao incluir ou excluir um tema de investigação, uma teoria opera de um certo modo de tratar com a linguagem, um certo modo de observá-la. Então, é natural que, quando se faça linguística, se faça recortes, se faça exclusões, etc. etc. No entanto, a crescente especialização da linguística pode obscurecer o fato de que a linguagem, como propriedade humana que é, não se conforma integralmente a uma disciplina. E é por isso que a antropologia, que a psicanálise, a filosofia, a literatura e tantas outras áreas vêm procurar apoio na linguística, porque são áreas que se interessam pela linguagem. Só que o linguista não pode fechar os olhos a isso. Né? Bom, me encaminhando para o final da minha exposição aqui para vocês, em função desse cenário que eu pintei aqui para vocês, que eu trouxe, né, eu tenho convicção de que o linguista, sem ter de abrir mão do rigor que caracteriza o seu fazer, pode ficar mais atento aos evidentes sinais de que a linguística sofre hoje em dia de uma quase total ausência de laço social. Assim, o linguista pode fazer algo para se incluir em um debate mais amplo. Eu creio que o linguista pode recolocar o debate científico em torno da linguagem, se questionando a respeito do que é efetivamente necessário excluir, o que é necessário fazer para que se possa ter um diálogo em torno da linguagem. Né? Para mim, a interdisciplinaridade, quem permite fazer, não é a linguística, é o linguista. A minha esperança não está do lado da linguística, a minha esperança está do lado do linguista. Eu acho que é o linguista que tem que ser interdisciplinar. Né? Enfim, o esforço que eu fiz aqui com vocês é, em última análise, o esforço de reabrir a linguística para as diferentes áreas, né? Outros já fizeram isso, Saussure, Iaco, Somanveniste, porque eu tenho convicção de que a linguística, em função da sua crescente especialização, caminha em direção ao isolamento disciplinar. A intenção que eu tive com essa minha fala é de argumentar junto aos linguistas, sem dúvida, mas também aos não linguistas, os que estão começando a estudar, a todos os que são interessados pela linguagem, que é necessário abrir a linguística aos outros campos, e que essa abertura não se dá pela via da disciplina,
mas ela se dá pela via do linguista. Disso talvez possa surgir uma linguística muito mais questionadora, com um poder questionador muito maior. Muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês para um debate, se for o caso. Eu agradeço muito. Eu passei do tempo? Não, professor, está no tempo. O senhor cumpriu bem direitinho o tempo. Tá, eu estava me Então, a partir de cuidando. agora, teremos a interação com os participantes, selecionando algumas perguntas que estão sendo encaminhadas através da internet para o professor Valdir. Só pedir aqui para a nossa técnica, por gentileza. Pronto. A primeira pergunta é do Josivaldo Barbosa da Silva. Ele diz: percebo que a fonoaudiologia educacional sentem a necessidade de recorrerem à linguística. Muitos fonoaudiólogos clínicos sentem essa falta da linguística na sua formação de forma mais ampliada. Quer dizer, ele fez uma colocação, na verdade, professor. Ele tem toda a razão, Eu trabalhei durante muitos anos, e ainda trabalho com fonoaudiólogos, alguns que são voltados para a educação, e muitos, eu sempre me perguntei, né, por que os fonoaudiólogos estão aqui no Instituto de Letras estudando linguística? O que eles querem com a linguística, né? E eu sempre me perguntava, e sempre perguntava para eles na sala de aula: o que vocês estão procurando aqui? Vocês estão encontrando? E muitas vezes eu percebi até uma certa decepção, porque os fonoaudiólogos estavam lá nos bancos da linguística, nos bancos das letras, e eles diziam: a gente encontrou aqui muita teoria, mas como pensar essas questões teóricas com relação à nossa realidade, eu vejo pouca disposição do linguista em pensar isso. E eu orientei muitas teses de mestrado e doutorado com fonoaudiólogos, e eu sempre tentei entender o que eles queriam, qual era a necessidade que eles tinham com relação à linguística, né? E eu acho que o colega tem toda a razão, né? O campo da fonoaudiologia educacional se beneficia muito desde que seja uma interação efetiva entre as áreas, né? Que é o que eu estou defendendo aqui. Agora o participante Alex Figueiredo, ele diz: isso teria a ver com uma herança positivista no desenvolvimento da linguística no século XIX? Assim, você acha que, ao se afirmar como ciência, a gente estaria constantemente pensando ciência em termos definidos para ciências naturais e exatas? Acho que sim. Não acho que é uma boa. Não pense que eu estou feliz de estar dando essa resposta. Não pense que eu estou dizendo que sim e estou feliz porque sim. Mas acho que sim. Acho que a linguística, ela realmente, ou ela se filia, hoje, muito especialmente, ela se filia a um paradigma naturalista, biológico. Existem grandes teorias e grandes reflexões nesse campo de uma linguística mais voltada para o campo biológico, né? e do campo das ciências naturais, e existe, sim, uma discussão ainda bastante forte de uma linguística mais voltada para o campo do social, né? E isso meio polemiza, e essa é uma crítica que eu tenho, porque eu acho que essa polêmica, ela não leva a nada, né? Essa polemização, ela atrapalha, na verdade, o diálogo da linguística com os outros campos. Eu diria para o colega que sim, que ele tem razão, embora eu não goste de dizer que ele tem razão, né? Porque eu gostaria que fosse de um outro jeito. Nós vivemos, sim, num paradigma binário, né? Essa é como eu vejo, ao menos hoje. Temos também muitos elogios, tá, professor, com relação à fala do senhor. E mais uma pergunta obrigado. É do Rico Corleone, que ele diz: tenho pesquisado na perspectiva linguística a autorreferência. O senhor tem um capítulo maravilhoso sobre problemas gerais de linguística. Em síntese, como o senhor percebe sobre o conceito de autocorreferente, a autocorreferência na literatura? É uma pergunta dificílima, né? Como se chama o colega?
Só pedir aqui para a nossa técnica colocar, é o Rico, se eu não me engano, Corleone. O participante é Rico Corleone. O que eu posso dizer para ele é o seguinte, tem como, mas como ele vai ter que me escrever para a gente conversar sobre isso. Porque a pergunta é ótima, sem dúvida nenhuma, acho que ele faz uma relação importante, a questão da autorreferência na literatura, ele tem toda a razão, mas como isso pode se instaurar, eu teria que trazer uma série de elementos que eu ainda não trouxe aqui. Seria uma resposta bastante longa. O que eu posso dizer para o colega é que ele tem razão, é uma boa pergunta, e a gente pode falar sobre isso num outro momento. É uma excelente pergunta. Deixa eu só consultar aqui, tem mais uma pergunta. O participante Francisco Dias da Silva Filho, ele pergunta: o senhor não acha que ser linguística é mais que ensinar línguas e literaturas? É verdade, ele tem toda a razão. Então, acho que ele faz uma pergunta fundamental e tem a ver com o ponto que eu tentei abordar aqui, né? Eu acho, eu até vou retomar para ver se ficou bem claro. Eu sou favorável aos métodos científicos. Eu sou favorável que as linguísticas se consolidem cientificamente. É óbvio, esse não é meu ponto de discussão. O que eu não sou favorável é que essas linguísticas não dialoguem entre si. Essa é a minha questão. E eu acho que quem pode fazer isso é o linguista. E aí eu digo que tem uma interdisciplinaridade interna e uma interdisciplinaridade externa. A interna é dentro da própria linguística. A externa é da linguística com as outras áreas do conhecimento, né, com as outras disciplinas, com os outros campos. Quem pode fazer isso é o linguista, é o sujeito que pesquisa. Então, quando eu terminei minha conferência dizendo eu tenho mais esperança no linguista do que na linguística, porque é no linguista que eu tenho esperança, né? A linguística é a disciplina, ela é o que ela é. Mas é o linguista, sim, é mais do que dar aula, é mais do que dar aula de literatura, é mais do que dar aula de língua, mas também é isso. Não se pode dar aula de literatura e não se pode dar aula de língua materna ou estrangeira se não se tem uma formação linguística, né? Mas é mais, evidentemente. Eu concordo com ele, mas eu quero deixar muito claro esse ponto de vista que eu trouxe, porque me parece que ele alimenta um pouco a discussão que o evento está tentando trazer, que é exatamente estudos interdisciplinares da linguagem. Professor, antes de a gente encerrar, temos só mais 3 perguntas para que a gente possa encerrar essa conferência. A Bárbara Magalhães, ela pergunta, Cactus Unicap, boa tarde. As mesas iniciam automaticamente, depois da apresentação, o professor Valdir começa... Aqui é um comentário, ela perguntando se é algo para a gente colocar aqui da nossa técnica. Desculpa, professor. Sim. A Girlaine Marques, ela pergunta, agora sim a pergunta. Professor, a que fatores o senhor atribui essa necessidade tão grande de especialização internamente ao campo da linguística, que tem consequências nos laços não só com outras áreas, mas também dentro da própria linguística? Excelente, muito bom. Olha, eu acho que a linguística, ela realmente ela se bifurcou tanto hoje em dia. Existem tantas linguísticas. Teve um colega ali, o colega da autorreferência ali, ele fez referência, né, ele lembrou de um livro meu cujo título é Problemas Gerais de Linguística, né? Então, ele fez essa pergunta aí, que é uma pergunta interessante. O livro, prestem atenção no título do livro, Problemas Gerais de Linguística. Ou seja, são problemas que todos os linguistas têm que se preocupar, são questões que são gerais à linguística. Então, vocês vão ver que ali dentro daquele livro, eu faço um capítulo sobre tradução, eu faço um capítulo sobre a relação entre língua e sociedade, eu faço um capítulo sobre a relação entre a linguagem dos homens e a linguagem dos animais, eu faço um capítulo sobre a aquisição de linguagem, ou seja,
são temas que são transversais à linguística. Então, respondendo à questão formulada antes, a especialização ela é necessária. No entanto, ela não pode perder de vista que tem coisas que atravessam a linguística, que são problemas gerais de linguística. Deixa eu dar um único exemplo para vocês, a questão da aquisição de linguagem. Ou seja, como é que uma criança começa a falar? Como é que uma criança começa a ter linguagem? Todos os grandes linguistas, todos, sem exceção, falaram sobre esse assunto. É verdade que nem todos fizeram uma teoria de aquisição de linguagem, óbvio, né? Alguns fizeram, outros não. Mas todos os grandes linguistas falaram sobre esse tema. Por quê? Porque ele é um tema que é transversal. Ele não é um tema de uma única área, ele atravessa todas as áreas. O Saussure fala de aquisição, o Chomsky, evidentemente, fala de aquisição, o Halliday, o Jacobson, o Benveniste, todos os grandes linguistas tratam do assunto. Então, a especialização não pode impedir de se pensar aquilo que é transversal ao campo. Então, eu volto a insistir, o título do livro, esse aí, é um título provocador, são problemas gerais da linguística. Não são problemas de linguística geral, que aí a linguística geral é uma disciplina. Nossa última pergunta é o participante Josivaldo Barbosa da Silva. Professor, é difícil na prática ser interdisciplinar, tendo em vista a formação base do docente restrita? É muito difícil, ele tem toda a razão. Na verdade, é muito complicado, porque a gente dá aula para eu que faço formação de professores, eu dou aula nos cursos de letras, eu dou aula nos cursos de bacharelado e nos cursos de licenciatura, mas eu vou falar especificamente das licenciaturas. Nós estamos lá, cada um de nós, dando a nossa disciplina bem bonitinha, a nossa aula, e eu estou falando do meu assunto, meu colega está falando do assunto dele, cada um está falando do seu assunto. No entanto, o professor que está sendo formado aí na nossa frente, ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é que ele tem um aluno na frente dele, lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, e que ele tem que fazer esse aluno escrever. Então, escrever, ler e entender a linguagem. Ou seja, o que eu acho é que falta, em algum momento, a gente dizer para o aluno que a gente está formando na universidade, dizer o seguinte: olha, tudo que tu aprendeu nessas gavetinhas da universidade aqui, não esquece que tudo isso está junto quando sai pela boca de uma pessoa. Quando uma pessoa diz alguma coisa, ela diz tudo ao mesmo tempo. Ela diz fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, sai tudo ao mesmo tempo. É lá na linguística que a gente divide isso, mas o falante, ele faz tudo ao mesmo tempo. Portanto, o professor não pode esquecer que o seu aluno, ele produz tudo ao mesmo tempo. É nesse aluno que a gente vê esse conhecimento de alguma forma operar. Não sei se foi útil a minha observação, mas é como eu penso. Professor, então agora a gente abre o espaço para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. A gente já está chegando ao término dessa segunda conferência. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade que eu tive de estar com vocês. Eu tenho amigos nessa universidade, eu tenho o Temístocles, que é meu grande amigo, com quem estudei junto. É uma alegria para mim poder fazer parte desse primeiro evento. Como disse no começo, isso tem um valor simbólico para mim e me honra bastante, né? Eu trouxe uma perspectiva crítica para vocês, porque quem me conhece sabe que eu sou crítico, e eu gostaria que, de alguma maneira, ela repercutisse, possibilitasse o debate entre todos. Eu agradeço imensamente a recepção de vocês. Muito grata, professor, pela sua participação aqui. Nossos agradecimentos mais uma vez ao professor Valdir do Nascimento Flores, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja sempre bem-vindo aqui ao CONEIU, viu, professor? Muito grata. Muito obrigado. Muito obrigado.
E a você, participante, a gente vai fazer só um intervalo bem rapidinho e a gente volta já já, coisa de 2 minutinhos, para a próxima atividade, que é a primeira mesa que vai discutir sobre linguagem, gênero, sexualidade e raça, pensamento contemporâneo. Então, eu espero você, já já, tá?